os irmãos que estão no YouTube, ó, dá aquele like lá, aquele gostei. Por quê? Ontem entrou um irmão de longe, divisa com Rio Grande do Sul, Santa Catarina, da região sul, que não conhece ninguém, mas ele entrou e ficou. Esse que é o melhor. Muita gente entra, né? Mas ó, sai. Ele entrou e gostou aqui da interação entre os irmãos e eu, da forma que nós estamos orando, e é assim que Deus vai trabalhar. Então, vamos lá, Êxodo 17, versículo 8. Aleluia. Êxodo 17, versículo 8 diz assim, ó. Versículo 9, perdão. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando ele abaixava a mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para ele sentar sobre ela. Arão e Hur sustentaram as mãos, um de um lado, outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata aos ouvidos de Josué que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é a minha bandeira, ou seja, Jeová Nissi. Aleluia. E diz: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Eu vou falar aqui sobre sucessão, tá entendendo? Homens de Deus que partem, grandes homens de Deus que nos deixam e pessoas que dão continuidade ao trabalho de Deus. Em primeiro lugar, quem escolhe a sucessão aí de homens de Deus é o próprio Deus. Deus é quem escolhe. E quando Deus escolhe, ele sempre escolhe pessoas que já demonstram comprometimento, pessoas que demonstram a mesma preocupação daquele que está fazendo a obra, né? Josué era um homem de Deus, ele não era parente de Moisés, não era filho de Moisés, né? Moisés empenhado porque Deus escolheu ele, chamou ele, e Josué abraçou a causa de Deus no ministério de Moisés. Era como se Josué tivesse tido a mesma conversa com Deus. Era como se Deus tivesse falado a mesma coisa para ele. Olha lá, vamos lá, vai Josué, apoia, apoia, apoia. Então, todas as batalhas que Moisés enfrentou depois, né, da saída lá do Egito, Josué estava junto. Nos 40 dias que Moisés jejuou, Josué estava junto ali no pé do monte e tudo mais. Pai do Senhor, ministro João Dossi, aleluia! Tá entendendo? Então, a característica de uma pessoa que dá continuidade à obra, geralmente é ele, sem que ninguém peça, ele compra a briga, ele assume, vai para lá e faz e realiza a obra e tal. Já é o quê? O dom de Deus que está ali na pessoa, já é a chamada de Deus, né? Muitas pessoas têm aquele anseio, né, de dar comida para pessoas em situação de rua, tem pessoas que têm aquela vontade de cuidar de criança, tem pessoas que se dedicam no estudo da palavra de Deus, tem pessoas que se dedicam ao louvor, à música, ao grupo de louvor, à orquestra. É uma coisa que brota nela. Ela sente vontade e se ela não fizer aquilo queima, arde dentro dela. Ela precisa fazer, ela só tem paz fazendo. Mas fazendo aquilo, ela passa por luta, passa por dificuldade, gasta dinheiro, perde sono, é humilhado, é ofendido, passa por problema, tá entendendo? Mas
o chamado de Deus, aquela coisa vai queimando e ela vai fazendo, ela vai passando por cima de tudo, passando por todas as dificuldades. Por quê? Porque é uma escolhida de Deus. Então Josué, olha só aqui o que a gente leu. Moisés está lá no alto do monte, Arão, o irmão dele do lado dele, o outro irmão do outro lado, Ur, dois parentes de Moisés lá, né? E aí Josué recebe a ordem, ó, vai para o campo de batalha, vai para onde o buraco, a cova está aberta, a boca do leão está aberta, vai lá. Se ele dissesse não, ele não iria ser o sucessor de Moisés. Quando ele falou sim para Moisés, ele disse sim para Deus, e foi, e lutou, correu o risco, né? O chamado de Deus entra no campo, vai para cima, e não está nem aí se vai morrer. Em primeiro lugar, a preocupação dele é Deus, a palavra de Deus, o povo de Deus, as coisas de Deus, né? Então, como sempre eu leio aqui os comentários da Bíblia de Estudo, olha lá. Josué, o homem escolhido para ser sucessor de Moisés como líder de Israel, aparece aqui nesse texto de Êxodo 17, 8, 9 em diante, pela primeira vez na narrativa bíblica. Josué significa o Senhor salva, ou Yahvé Salvador. Então, os nomes bíblicos todos ali de pessoas escolhidas têm alguma relação com Deus. Jacó era usurpador, mas depois virou Israel. Teve uma relação com Deus e é até hoje, né? Aleluia. Josué, a palavra, as letras que formam a palavra Josué são as mesmas que formam a palavra Jesus. É muito adequado que o homem que posteriormente conquistar a Canaã apareça pela primeira vez desempenhando um papel de soldado. Deus o prepara providencialmente para suas futuras lutas contra os cananeus. Então, toda a missão que eu recebo, toda a missão que você recebe, tem a ver com o preparo de Deus. Deus preparando você para as missões futuras. Então, ele aparece aqui na primeira vez. Por quê? Numa batalha. Porque para entrar na Terra Prometida foi batalha em cima de batalha. Jericó foi a primeira de muitas batalhas, né? Teve muitas batalhas que ele teve que desempenhar a espada e arrepiar, né? Então, se você quer acompanhar o processo de como foram as batalhas de Josué, estiver Netflix, tem lá Terra Prometida, uma produção da Universal, fazendo merchandising aqui de graça. Assiste lá que vale a pena. Você vai conhecer, né, o tanto de batalha que Josué enfrentou e como foi que ele se preparou, servindo a Deus, apoiando a vida de Moisés. Tá certo, meus irmãos? Tá certo? É isso aí. Deixa eu ver aqui, né? Ó, Josué, Deus usou ele para derrotar os amalequitas, foi encarregado de cuidar do tabernáculo, isso está em Êxodo 33, 11, foi enviado com os espias para espiar a terra, está em Números 14, versículo 6, né? Olha só, quando Josué foi espiar a terra, foi ele, Caleb e mais 10 homens, representantes de cada tribo, certo? Eles ficaram 40 dias espiando a terra prometida. Quando voltaram, vieram provavelmente Josué e Caleb carregando o cacho de uva. Eu não sei direito se foram eles, né? Mas os 10, em vez de falar que a terra era realmente boa, que manava leite e mel, que valia a pena a gente entrar, eles entrarem na terra prometida, né? Eles não, lá tem gigante, e a gente vai morrer, a gente não vai enfrentar o gigante. Então, os escolhidos de Deus, eles creem em Deus, creem nas possibilidades de vitória que Deus dá, tá entendendo? E
nunca são pessimistas, nunca são murmuradores, sempre são cautelosos no abrir da boca, sempre são homens tranquilos, esperam em Deus, esperam no Senhor. Tanto é que Josué aparece lá lutando, ele vai espiar, né? E aí ele sempre acredita na vitória. O que aconteceu? Josué e Caleb vivem 40 anos no deserto. Todos aqueles que duvidaram, ficaram perambulando ali no deserto, não entraram na terra prometida, morreram. Quem não apoia a liderança, o ungido de Deus, a ungida de Deus, perece, morre. E não recebe a bênção. Não recebe a bênção, né? Josué e Caleb foram preservados porque creram, conservados intelectualmente, fisicamente, espiritualmente. Josué até fala, olha, eu estou com 85 anos e me sinto como um homem de 40, pronto para sair para peleja. Um anciãozinho com a espada na mão e arrebentando os cananeus. Entendeu? Josué também não era novo, não. E entrou na terra prometida, né? Então, a sucessão tem essas características. Quem quer ser alguma coisa no reino de Deus, tem que pôr a cara para bater, tem que pular na arena, tem que trabalhar, tem que crer, tem que orar, tem que consagrar. Esses homens e mulheres que falam, não é meu chamado, não é minha luta, é a luta dele, provavelmente não serão escolhidos para desempenhar funções. Estamos na época da graça, o arrependimento conserta tudo, né? Vamos se arrepender, vamos se humilhar, vamos se apresentar para Deus fazer a obra. Depois da terra prometida, Josué aparece em Deuteronômio 31 e é animado por Deus, né? Eu vou até ler essa passagem, Deuteronômio 31, 23. Ah, não. Aqui ele é eleito, ó. Deuteronômio 31, 23. Vamos ver a eleição de Josué, quando Moisés, infelizmente, tem que partir, né? Porque todos nós vamos partir um dia dessa terra. 31, 23. Vamos lá. O Senhor falou com Josué, filho de Num, e lhe disse, seja forte e corajoso, você comandará o povo na conquista da terra que prometi dar a eles. Eu estarei com vocês. Então, a primeira batalha de Josué já estava prevendo toda a vida futura dele. E quando ele é escolhido definitivamente, que o martelo é batido, ele passou em todos os testes que Deus deu para ele, Deus ainda fala, seja forte e corajoso, porque eu vou te usar para comandar a batalha, ó. Seja forte, você comandará o meu povo na conquista. Amém? Né? Vamos esgotar aqui o assunto. Josué, ele foi animado por Deus, ele foi junto com os espias, ele atravessou o Rio Jordão, Josué, capturou Jericó, derrubou as muralhas, salvou Gibeão, né? Ele orou e o sol parou, sorteou as terras, administrou tudo, venceu as guerras contra todos os reis, apelou para o povo, renovou a aliança do povo com Deus e Josué também morreu. Josué 24, né? Então, Josué foi o sucessor de Moisés. As características dele, quais são? Esteve sempre pronto. Batalhou as guerras de Moisés, acompanhou Moisés, esteve ao lado de Moisés, não criticou, não ficou do lado dos revoltados, não se desviou de Deus, esteve firme aos propósitos de Deus, esteve firmes com a graça de Deus, né? Olha lá, a irmã Terezinha está dizendo aqui, ó, muitos não querem sair da zona de conforto. Lembra, irmã Terezinha, que eu falei aqui ontem que Deus ia puxar minha orelha?